Olá, que bom que você está aqui na segunda edição desse programa, o Painel Católico, na rede católica da Igreja, transmitida para todo o Brasil. Eu sou o Thiago Amorim e estou aqui para comandar mais uma vez uma discussão que visa acrescentar, obviamente, as informações e as formações que você já tem sobre diversos assuntos. O nosso programa quer contribuir para que você possa conversar com as pessoas da sua família, com as pessoas dos seus grupos sociais, com as pessoas na rua sobre esses assuntos que interessam a todos nós. O assunto de hoje não poderia estar inserido num momento melhor. Estamos vivendo tantas turbulências políticas, por assim dizer, que obviamente um programa como esse, com o tema Fé e Política, vem bem a calhar, não é verdade? Para isso, eu trouxe aqui dois convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite. O primeiro dos nossos convidados é a Carolina Matos Roeder. Ela é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Obrigado, Carolina, por você ter aceito o convite e estar aqui no Painel Católico. Eu que agradeço o convite do Painel Católico, o seu convite. Agradeço, vai ser uma tarde bem produtiva. Vai sim, muito obrigado. E o Reginaldo Alves Sampaio, ele é coordenador do Ministério de Fé e Política da Arquidiocese de Curitiba, que está ligada à renovação carismática, né? Obrigado, viu, Reginaldo? E bem-vindo ao programa também. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para colocar os nossos pontos de vista, né? As nossas colocações que serão importantes para os nossos católicos cristãos. Ok. Então, eu gostaria de começar, eu não sei, todo mundo que está assistindo esse programa, então há pessoas de diversas posições políticas, há pessoas, né, que se interessam por política e há pessoas que não se interessam por política, e é um direito, inclusive, dela não se interessar por política, né? Mas nós queremos contribuir para esse debate, neste momento do Brasil que nós estamos vivendo, porque acreditamos que, como cristãos, temos algumas atitudes, algumas posições que podemos e devemos assumir perante essas situações. Por isso eu acho que esse tema te interessa também. Eu vou começar perguntando para a Carolina, para que ela explique para quem está nos assistindo. Carolina, o que é política? Bom, política, institucionalmente, a gente coloca como a ciência de governar. Ciência de governar e também faz parte de um contexto. Ciência de governar e também dos governados. Então, é um contexto que se insere como o conceito mesmo de política. Mas política também não é só essa coisa institucional, do governante, do presidente, dos vereadores, enfim, do poder institucionalizado. Então, política também a gente pode atribuir política aos movimentos sociais, política é um movimento que a gente tem no nosso bairro, na nossa igreja. O que for para construir a sociedade, eu acho que, colocando em palavras mais simples, mas eu acho que mais acessíveis também para a gente compreender de forma menos abstrata, eu acho que a política está no nosso cotidiano, a política é a nossa arte de governar e de negociar, sobretudo, a gente tem que negociar. Isso acontece na igreja, isso acontece dentro de casa, a gente negocia com o nosso... Eu faço política com o meu marido, eu faço política em sala de aula. Eu acho que tudo isso faz parte do conceito de política mesmo, que, embora seja um conceito institucional... Extrapola, não é só isso. Atinge toda a vida social, por Sim, assim com dizer. certeza. O homem, a pessoa, o ser humano é um homem político, por assim dizer. Né? O homem é um animal político. Sim. Reginaldo, existe política cristã ou tudo é política? Sem dúvida. A política, hoje em dia, mais do que nunca, o cristão ele está enraizado na política. Ele está aprendendo a fazer política. Se nós buscarmos na Sagrada Escritura, nós vamos ver que Moisés foi um deputado constituinte. Né? Sim. Ele foi o relator dos 10 mandamentos. Né? Que é um código de leis. É um código de leis. Né? Então, e aí traz para o Novo Testamento, né? Jesus. O que foi Jesus? Né? Jesus foi um político. Ele ensinou-nos a partilhar.
né? Ele ensinou-nos a ter distribuição de renda, né? De que forma? Ah, tive sede e me deste de beber, né? Tive fome e me deste de comer. Quer dizer, de alguma forma, obviamente, Cristo é um modelo também de preocupação com o bem comum. Sem dúvida, porque a política, ela é para o bem comum. Sim. Né? A política, o foco dela é o bem comum do cristão, o bem comum de qualquer ser humano que faz parte da sociedade. Agora, Carolina, se a gente está vivendo esse momento da cena política e social brasileira, é porque isso que o Reginaldo falou agora não foi bem o objetivo da nossa classe política. Quer dizer, o bem comum é nós, como brasileiros, como cidadãos, né, políticos e não políticos, especialmente os não políticos de profissão, por assim dizer, nós estamos descontentes, no geral, porque reconhecemos que o bem comum não foi o objetivo principal de grande parte dos políticos que estão aí atuando na cena social. Desde quando você percebe nos teus estudos que a população tem essa leitura da realidade, ou estou falando uma coisa que não combina com os fatos? A população não está percebendo isso. População, estou querendo perguntar a população está mais atenta a esse tipo de coisa? Está se sentindo mais lesada nessa questão da persecução do bem comum ou não? Nós temos ainda no Brasil uma população muito grande, uma parcela muito grande de apolíticos. Não, eu acho que melhorou muito, as pessoas estão participando mais, isso é um ganho muito grande para a nossa democracia. Claro, eu acho que as pessoas têm que ter em vista também a pacificidade, você ir não agir com o seu opositor de maneira agressiva e odiosa, isso não é nem um pouco, não vai dar não vai resolver em nada, não vai resolver né? nada e não vai ajudar em nada para a nossa democracia mesmo. Mas eu acredito que existe sim um problema de representatividade hoje. Os nossos deputados, enfim, não colocando só na esfera federal, mas na esfera estadual também. Quem é a pessoa, enfim, que nós conhecemos, dentro do nosso vínculo mesmo social, as pessoas que acompanham o seu deputado federal ou que acompanham os trabalhos do seu deputado estadual. Não existe, e eu acho que isso não é só o fato da pessoa não se interessar, as pessoas têm mais o que fazer também, elas trabalham, elas são muito ocupadas, né? Deixa eu te interromper, só para acrescentar mais uma questão ao que você já está falando, né? Mas é que eu não quero perder isso. Isso tem a ver com o brasileiro ser pacífico ou com o brasileiro ser passivo? O nosso povo tem características de passividade? Eu digo isso porque, às vezes, acontecem coisas muito menos graves em países vizinhos aos nossos, e vocês devem lembrar daquelas crises já dos anos 2000, por exemplo, na Argentina, em que os argentinos foram às ruas e quebraram coisas e bateram panelas, etc. e tal, passando por uma crise que, comparada à nossa, era infinitamente menor. Mas o nosso povo, ele é pacífico ou ele é passivo? O brasileiro, ele não quer se preocupar com esse tipo de coisa ou é mesmo uma questão de passividade? Eu acho que não dá para a gente atrelar só uma variável. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que também é uma questão do sistema político mesmo. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo do financiamento de campanha. Okay. Financiamento de campanha era permitido até então financiamento privado de empresários. Então, para ser eleito deputado federal... De empresas, né? Agora apenas de empresários apenas particulares. Agora. Até então, pessoa jurídica também podia. Então, tudo que a gente vê hoje, Odebrecht, OAS, todas essas empresas, esse Caixa 2 que existe, enfim, eu estou indo já para para a política propriamente dita, né? Tudo que aconteceu em função disso foi quem manda nos partidos, quem manda nesses deputados, são essas empresas, sabe? É um poder paralelo. É um poder paralelo. Então, as reivindicações das pessoas que elegeram acaba sendo secundário, não tem importância para esses deputados. Ou seja, não quer dizer que o brasileiro não grite, não peça, é que o brasileiro não é ouvido. Não é ouvido. Cadê? E, claro, existe um problema também de cidadania, um problema sociológico. Eu acho que a nossa cidadania foi corrompida várias vezes. Nós não tivemos uma construção de cidadania ao longo dos anos. Nós tivemos a interrupção na ditadura. Então, a nossa cidadania foi usurpada muitas vezes.
vezes. A nossa história não nos ajuda. Não somos maduros também nesse sentido. A nossa democracia é muito jovem, né? Nós temos 30 anos de democracia, então isso tudo acho que contribui para as pessoas não participarem tanto. Agora estão participando, ótimo, mas sempre tem que ter em vista a democracia. E eu acho que essa questão de financiamento, claro, a gente não vai conseguir abolir totalmente financiamento de pessoa jurídica. Só que só o fato de enfim, nós temos que ter várias outras reformas, questão de campanha, A não gente pode ser até tão falar um caras, pouco mais enfim. sobre isso, mas deixa eu só jogar a bola para o Reginaldo, porque enquanto ela falava, Reginaldo, eu lembrava do Papa João Paulo II, dizendo que o brasileiro tem fé no sentimento. Quer dizer, foi um diagnóstico que João Paulo II fez de nós ao dizer que nós somos muito sentimentais, inclusive na fé. Então, o brasileiro gosta desses apelos sensíveis, né, que acontecem nas celebrações e fora delas, e que representam também a fé, mas que falta um pouco de racionalidade, portanto, também na fé, né, que é necessária, porque a fé não é oposta à razão, e esse programa é uma das provas disso. Eu perguntaria para você, se somos sentimentais como brasileiros na fé, não somos também assim na política? Quer dizer, a Carolina acabava de falar de democracia, de coexistência, ela não usou o termo, mas estava implícita na fala dela, uma coexistência pacífica entre as diferenças de opinião política, por exemplo, né? Redes sociais, etc. e tal. Quer dizer, o cristão, se ele é brasileiro e um pouco mais sentimental na fé, isso também não afeta a atuação política dele? Eu acredito que a passividade hoje do cristão é pela falta do conhecimento do que é política, de conhecer, de ter a conscientização na hora de formular o teu voto, na hora de escolher o teu candidato, né? Então, essa falta de conhecimento que existe hoje na sociedade, e não só no meio católico, cristão, mas de maneira geral, as pessoas não têm consciência política. E esse fato de não ter consciência política leva a nossa política às trevas, né? Sim. E hoje em dia nós precisamos muito da luz de Cristo no meio da nossa política, né? Inclusive agora ao meio-dia, né, o arcebispo de Curitiba, Dom Peruso, ele mencionou que é um momento de recolhimento, de oração, de terço na mão e joelho no chão, para que a gente possa, através da nossa oração, através da nossa intercessão, fazer com que Deus haja na vida desses deputados, na vida desses ministros, da nossa presidente, enfim, para que a política em si tenha a raiz a qual ela é a vertente, responda ou seja, essa origem, responda essa missão da política, isso, que é o bem comum. Inclusive, eu li uma homilia do Papa Francisco dizendo, né, que é preciso que a gente reze pelos governantes. Sem dúvida. E é preciso que esses governantes amem o seu povo. Por isso nós temos também, né, estamos aqui dentro de uma rede cristã, num programa cristão, temos que lembrar que esse combate que às vezes nós vemos nas ruas e no parlamento, etc e tal, ele também é um combate espiritual. Ele não é apenas um combate político, mas é um combate espiritual no sentido que nós queremos que o mal seja afastado da nossa nação, de alguma forma, né? Então, até fazendo esse gancho, eu aproveito para você que está nos assistindo, para te convidar para assistir a uma breve, um VT, como a gente diz, um pedacinho de um vídeo de um programa do padre Reginaldo Manzotti, em que ele fala de política. Então, eu quero que você preste bem atenção e no tipo de provocação e de convite que o padre Reginaldo faz nesse vídeo. E, na volta, a gente vai usar essa reportagem, esse vídeo, para provocar aqui também os nossos entrevistados hoje e continuar a nossa discussão. Dá uma olhada nesse VT. É do Papa Francisco a seguinte frase: o cristão engajado no mundo é um cristão autêntico. Não tem como viver numa sociedade sem fazer política. O grande problema é que nós temos uma visão equivocada de política, como algo sujo. Pode ser que seja, mas existe gente honesta. E segundo, se não está bem, vamos fazer diferente. Mas veja o que diz o povo de Deus. Vamos lá. A população diz perceber a atuação dos católicos, mas ainda de maneira muito tímida. Considera importante uma representatividade maior. Mas claro, eu acho que tudo, meu Deus do céu, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Você tem que, de repente, dentro da igreja, você pode fazer uma política boa, né? Entendeu? Por que não? Para que as pessoas realmente possam participar de uma forma mais equilibrada, mais harmônica, mais honesta, né? Mais qualificada. Eu acredito
porque com o novo Papa, com as ideias que tem, as coisas vão, a tendência a melhorar. Eu acho que se você tem uma crença, você vai ter uma opinião sobre vários assuntos, né? E se essa opinião tem que ter algum valor, tem que entrar em discussão as suas opiniões, né? Eu acho. Tem que juntar a política, a religião, a ciência, não pode faltar, a filosofia. Eu acho que todas elas são aspectos da mesma grandeza. E a grandeza qual é? A grandeza é do Criador. Tudo vem dele. Evangelizar não é só rezar na igreja, certo? Tá vendo? Como a gente estava falando enquanto assistia aqui, como é bonito ver também a leitura que o povo, né, cada um de nós, né, das diferentes profissões, com mais ou menos conhecimento de ciência política, como temos especialistas aqui hoje, mas é bonito ver como o povo faz a leitura da realidade e se importa com os destinos da sociedade. Então, na volta do intervalo, que a gente vai ter que fazer um intervalo agora, nosso debate aqui tomou já o bloco inteiro, na volta a gente vai falar um pouco dessa dimensão política do ser humano, né? Todo homem é político, isso é uma frase de filosofia. Eu convido você a continuar assistindo o nosso programa, aguarde a volta do intervalo, já no Painel Católico. Muito bem, voltamos aqui para o nosso segundo bloco do Painel Católico. O Painel Católico está dentro da rede católica da Igreja, que é transmitida, né, para 21 capitais, mais de 1000 cidades. Nós estamos muito felizes com essa expansão da nossa rede, que cada vez cresce mais. Graças a Deus e a sua ajuda e a sua audiência, podemos fazer programas como este. Hoje estamos aqui falando de fé e política, um tema importantíssimo, né, em qualquer circunstância, e na atual circunstância política do Brasil, ele ganha ainda mais importância, claro. Por isso estamos com dois convidados, o Reginaldo, que é do Ministério de Fé e Política da Arquidiocese de Curitiba, e a Carolina, que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Nós terminamos o bloco anterior assistindo aquele VT do Padre Reginaldo, falando que sim, existem pessoas de bem na política e que nós não podemos nos afastar totalmente da política, né? Especialmente nós cristãos, que queremos algum tipo de mudança, temos que nos envolver. Então eu pergunto agora para você, Reginaldo, vocês desenvolvem um trabalho específico em relação a isso, quer dizer, vocês ajudam cristãos, não só católicos, você estava me contando fora do ar, não só católicos, protestantes participam muitas vezes dos trabalhos, das reuniões de vocês. Eu queria que você falasse um pouco disso. Que trabalho é esse que vocês realizam aliando fé e política? A Renovação Carismática Católica do Brasil, né, ela tem um ministério chamado Ministério de Fé e Política. E esse ministério ele tem a função e a obrigação de fazer a conscientização política dos servos da renovação e da comunidade que assim participa do ministério, né? Ele tem a nível nacional, estadual e, no caso, a nossa Arquidiocese de Curitiba. E esse trabalho, nós temos formações. Todo mês, nós temos uma formação por mês falando sobre política. Tem 2 momentos, que um momento é falado sobre a fé e o outro momento é falado sobre a política. Temas variados. O último encontro que nós tivemos foi falado sobre por que devo participar da política. Né? Tem aquela frase do Papa Francisco, onde ele nos convoca, né, de maneira incisiva, né, de que é um dever do cristão participar da política. Né? E a política é uma das formas mais altas de fazer caridade. Né? Então, esse trabalho ele é muito lindo e depois tem os vocacionados, que nós chamamos dentro do Ministério, que são aqueles que têm uma vocação para a política, que nós identificamos que eles têm uma vocação e é feito um acompanhamento. Eles se lançam candidatos, né, como vereadores, prefeitos, deputados. Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo e até tem esse desejo, né? Puxa, eu gostaria até de participar mais ativamente da política. Não tenho muito conhecimento, tenho dificuldade, gostaria de saber como defender certas coisas, certos princípios, por exemplo, cristãos. Eles podem procurar o movimento de vocês, né? Renovação Carismática, né? Que existem muitas arquidioceses, né? Não só de Curitiba, claro. O Brasil todo, né? O movimento está atuando, né? E esses vocacionados, depois, eles são acompanhados por nós. Nós não podemos lançar um candidato
por exemplo, um candidato cristão e largar ele, né, depois que ele se vire para trabalhar sozinho, para decidir sozinho. Não. O ministério ele tem um conselho de mandato, né, que acompanha esse candidato após ele vencer as eleições. Sim, aconselha, né? dá uma base para que ele... Tem 4 reuniões anuais, né, para que a gente possa discutir situações e direcionamentos em relação ao que está sendo debatido, ao que está sendo tratado, seja na Câmara de Deputados, seja na Câmara de Vereadores, e assim sucessivamente. Carolina, isso me faz pensar também, até antes de nós irmos para o intervalo, eu comentei isso, que o ser humano, isso é muito interessante, que existe um movimento dentro da igreja fazendo isso, né, conscientemente ajudando as pessoas a cumprirem com esse dever que o Papa Francisco, a que o Papa Francisco se referia, né? Mas independente do cristão, é do ser humano ser político, né? É do ser humano, é natural. Não é bom que o homem esteja só, né? O homem é um animal político, diria Aristóteles. Então, assim, o ser humano ele é chamado à convivência, à participação política, à vida em sociedade, né? A questão é quando nós desistimos disso, quando nós, por exemplo, assumimos um certo tipo de postura de nada vai acontecer, nada vai mudar, e aí nós estamos apenas ignorando o que está acontecendo com a nossa sociedade, mas estamos também até agindo contra essa inclinação natural de vida em sociedade e participação, não é? Sim, não, com certeza. E acho que a gente tem isso como exemplo a nossa própria sociedade, a nossa história. As sociedades mudam, elas não são estanques, elas não vão ficar da mesma forma sempre. Nós sempre teremos, infelizmente, as injustiças para serem combatidas. Então, eu achei interessantíssimo o projeto de vocês, isso é excelente. Nós precisamos de pessoas participando, pessoas que tenham compromisso com a ética, com a moral, enfim. Precisamos de pessoas para mudar a sociedade, porque a sociedade ela é feita pelas pessoas, então ela nunca vai ser estanque, nunca vai ser da mesma forma. Então, temos várias pautas, muitas injustiças ainda acontecem. Enfim, não estamos mais na década de 70 e 80 que tínhamos 30 milhões de miseráveis no Brasil. Os nossos problemas mudaram. Ainda bem, melhoramos. Só que há outros aspectos, né? Há outros aspectos que a gente lamenta, sim. Há várias pautas. Então, se essas pessoas estiverem trabalhando em algumas pautas, já vai suprir uma necessidade da nossa sociedade. Então, acho que nós somos, sim, seres sociais, seres políticos, e precisamos pensar na nossa sociedade. E eu me lembro, Carolina e Reginaldo, na minha época, assim, ainda dentro da universidade, eu me lembro de estudar, a Carolina deve saber isso melhor do que eu, tinha um sociólogo muito famoso, que se chama Max Weber, e ele dizia que a sociedade é a soma dos indivíduos, né? Então, ele se opunha a uma série de outros sociólogos e que dizia assim, que o importante, portanto, era a ação social dos indivíduos, né? A soma dessas ações. Por isso, isso me faz lembrar, né, que a apatia, ou faz de conta que isso não é importante, ou eu estou cansado de me preocupar com política, e nada disso vai mudar, como hoje mesmo eu escutei, quando eu contei que o tema era esse, para pessoas próximas a mim. Bom, mas vocês vão falar de uma coisa que não importa o que vocês digam lá, nada vai mudar. Então, esse sentimento de apatia, esse que é perigoso, não é? Porque a sociedade, essa sociedade, exatamente essa, que a gente não está contente com ela é fruto da nossa ação individual. Sim. Não, e várias pautas, né? Por exemplo, a questão de mulheres, puxando um pouco para outro tema, só para exemplificar. As mulheres não podiam votar nada em 1920. Sim. Então, as coisas, a nossa política ela vai mudando, as nossas pautas vão mudando e a sociedade muda. Então, se você abrir mão e achar que nada vai mudar, não vai ajudar muita coisa. Então, a sociedade vai mudar independente de qualquer coisa, porque sempre vai ter gente engajada. Sim. Mas se você não está satisfeito com os moldes do nosso sistema ou com a representatividade que existe hoje, não está te representando, eu acho que é papel do cidadão mesmo agir enquanto cidadão, né? E aquela questão da consciência que você estava falando, Reginaldo, da liberdade individual. Casa com o que você está falando, totalmente. E eu vejo assim que muitas pessoas, né, elas reclamam, vivem em WhatsApp, vivem em Facebook, mas não têm uma ação.
né? Assim como meu pai já falava lá no interior do Paraná, né? Que papo até galinha tem, né? Mas é sinal de que a sociedade fala, mas age pouco. Sim. Falta a ação para que as coisas se concretizem. E essa ação legitimada por um movimento individual, né? Quer Sem dizer, dúvida. se eu quero aderir a um grupo, eu tenho consciência de por que estou aderindo, por que aquelas bandeiras ou pautas são importantes para mim, porque como a Carolina falava, sempre vai haver quem está preocupado com política, sempre existirá quem se preocupa bastante com política. E a minha preocupação, do outro lado, é que esses que governam e se preocupam demasiado com política dirigem as mentes dos outros que não se preocupam. Sim. Porque existe engenharia social, né, que é um termo assim, bastante difundido, e que, por exemplo, você tem lá grupos ou movimentos que escolhem, determinam as pautas, o que deve ser defendido, ir para a rua para gritar tais e tais coisas, e as pessoas, se elas não estão imbuídas de uma liberdade individual, de uma liberdade de consciência, elas repetem isso, sim, repetem nas redes sociais, repetem na rua, mas não sabem muito bem que isso está sendo planejado para que ela repita. E um outro detalhe muito importante é de que a política não é só os cargos públicos, né? Sim, a sociedade, claro, ela pode se enganjar de várias maneiras, né, através dos conselhos de saúde. Por quê? Porque tudo que leva... Organizações, né, não governamentais. Para que se chegar uma lei, parte lá da base, dos conselhos de saúde, dos conselhos de educação, para que aí chegue a transformar numa lei. E me preocupa bastante os jovens, né, Reginaldo e Carolina, porque os jovens podem tanto ser a classe ou o nível, a faixa etária de maior apatia, como tivemos no Brasil por muito tempo, uma classe jovem totalmente apática politicamente, como pode ser também a grande massa de manobra, né? Porque o jovem é aquele que faz as coisas muitas vezes no ímpeto, no impulso, né? E não tem, às vezes, não se permite, né, que as coisas sedimentem um pouco para que ele possa até opinar mais, para que ele possa se posicionar. Então, veja como é complexo esse tipo de questão. Eu vou deixar vocês comentarem isso, mas é que nós temos um VT exatamente sobre a participação dos jovens na política e de cursos que são realizados, olha que interessante, cursos voltados para jovens, para que eles tomem maior consciência política e possam agir de maneira mais livre e consciente dentro das suas sociedades. Dá uma olhada nessa reportagem. O curso levou o nome de Dom Ladislau Biernacki, com o tema Dimensão Política da Fé. A formação tem como principal objetivo aprofundar os conhecimentos sobre esta relação entre fé e política, bem como sobre a prática cristã e cidadã na sociedade. Conjugar a fé e a política, como que elas se dialogam, como que elas se interagem entre si, qual é o papel político do jovem cristão na sociedade hoje. Então esse é um ponto de objetivo. Primeiramente a formação e a articulação desse jovem, a articulação e mobilização desse jovem para com os seus grupos, para com a sociedade onde a gente está vivenciando a dimensão política de fato da fé. Compreendendo política, não como a gente tem hoje no linguajar popular de que a política é suja, é partidária. Política é exatamente como uma forma de construção da sociedade, de mudar a sociedade. Né? Política como a arte de construir o bem comum. Todos os meninos e meninas que participaram também atuam em outras comunidades, através de outras pastorais ou mesmo grupos ligados à igreja, com a participação de muitos jovens. Eles aqui levam para lá todo o conhecimento adquirido. É o caso de Lucas, da Pastoral do Menor. A política para mim é algo que envolve tudo, né? Com a política pode-se mudar o mundo ou também destruí-lo. E é muito importante a gente ter uma conscientização disso para usar isso em torno a nosso favor, né? Para ocorrer as mudanças que nós queremos. Veja, Carolina, política não é eleição. E não é só cargo público, né? O Reginaldo estava falando disso agora mesmo, né? Como é importante que esses jovens, que a gente acabou de ver ali, que eles tenham essa consciência, né? De que política transcende muito mais aquilo que nós costumamos mais falar de politicagem, briga por governo, por poder. As pessoas fazem essa confusão, Carolina? Elas associam política apenas à briga de poder e a governo? Eu acho que associam, sim, e por conta, muitas vezes, a cidadania estar ausente nesses contextos. Do próprio cidadão mesmo se ver enquanto parte de uma sociedade onde eu posso ser protagonista da minha história e não atuar sozinho, que sozinho nós não fazemos absolutamente nada. Então, lindo esses jovens
estudando, entendendo. E eu acho que sempre com tolerância e respeito, você vai longe, você constrói, você dialoga. A importância do diálogo e aprender isso já na juventude é muito importante. Sim. Com intolerância a gente não consegue conquistar nada, então é o diálogo, né? Muito interessante esse trabalho. A CNBB até divulgava uma nota, né, na semana anterior falando justamente disso, né? Sim. Que o momento de tensão, mas para superá-lo é preciso diálogo. Sim. É claro que nós muitas vezes, né, somos tomados de sentimentos assim os piores possíveis quando a gente vê certas coisas, obviamente divulgadas pela mídia, jornais, redes sociais, mas a gente não pode abrir mão do diálogo, né? A violência é aquela linguagem que a gente vai tentar evitar o quanto for necessário. E aí, aproveitando isso, né, já para finalizar quase esse bloco, Reginaldo, eu te pergunto, em relação às manifestações, em relação aos protestos que o Brasil tem assistido, e recentemente assistimos à maior manifestação política da história do país, maior que as diretas já, etc. Quando acontecem esses tipos de manifestação, vocês apoiam, vocês se inserem na manifestação, vocês convidam as pessoas, os padres nas missas, né, eles têm, quais são os relatos e o conhecimento de vocês, eles têm esse tipo de apelo em relação à comunidade? Participem, atuem, ou vocês preferem não se manifestar nessas situações para não ter caráter partidário, por exemplo? Quanto ao que os padres falam ou deixam de falar, aí já é uma questão que provavelmente é uma comunicação entre padre e o arcebispo, né? Uma vez que ou seja, existe uma hierarquia para se dizer, para se falar, né? Até mesmo sobre política, às vezes dentro da própria paróquia, você não tem uma liberdade tão grande, né? Você tem que saber, principalmente quando vai falar sobre candidato. Sim. Né? Enquanto política até é permitido, tanto que nós fazemos... Mas defesa de candidato especificamente Sim, não, defesa de candidato não. Mas e nas manifestações, por exemplo, essas últimas que nós temos assistido? Não, quanto às manifestações, de uma forma geral, né, a RCC ela se posiciona, né, dentro do que ela acha que é o bem comum. Que é o bem comum. Né? Dentro do que a Carolina já falou, né, de que prevalecendo primeiramente, né, a ordem pública, né? Sim. Não a baderna, não a quebradeira, manifestação pacífica, reconhecendo os seus direitos. Ok. A gente tem que encerrar esse bloco. Veja quanta coisa nós temos para conversar. Temos mais um bloco para continuar essa discussão. Eu peço que você continue ligado aqui conosco e já voltamos com o painel católico sobre fé e política. Olá, estamos aqui, terceiro bloco do Painel Católico. Esse é o nosso segundo programa, é um programa aqui fresco na grade da Rede Católica da Igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui apresentando esse programa para você e contribuindo para a sua informação e para a sua formação. Dentro desse momento político conturbado em que vivemos, estamos aqui proporcionando para você um programa apenas sobre fé e política. Estou com o Reginaldo, que é da Arquidiocese de Curitiba e de um movimento específico de fé e política, né? É um ministério dentro da rede da Renovação Católica aqui de Curitiba, e com a Carolina Roeder, que é uma estudiosa do assunto, uma cientista política, que está contribuindo também com essa visão científica, acadêmica para a discussão aqui do nosso tema. Carolina, nessa situação em que nós estamos falando, né, no final do bloco anterior, que o diálogo é sempre a melhor saída, né? E que nós temos visto, por exemplo, né, os procuradores, juiz da operação que está aí na mídia todos os dias, né, que está a caça da corrupção, e é bom lembrar que não é de um partido político, mas a caça da corrupção, tentando rastrear toda a corrupção e para que os envolvidos paguem por isso, claro. Quando as pessoas assistem a isso e veem que as instituições, né, os órgãos da justiça, eles falham, por exemplo. Eles não conseguem dar a resposta que a sociedade precisa, né? Então, quando a sociedade se sente, que me parece ter sido o sentimento de muitas pessoas essa semana, a sociedade se sente assim, aviltada, impotente, porque as instituições também têm um limite, né? E aí, como que fica a posição do cidadão, né? O que resta para ele, Carolina? Porque as instituições
estão de mãos atadas, né? Nós não precisamos nem ficar aqui citando, por exemplo, o problema das cortes bolivarianas, né, em que o jogo já está marcado e vencido de antemão. Mas, assim, o Brasil, ao que tudo indica, não chegou a esse ponto. Mas como fica a situação do cidadão, Carolina? Como que é manter o diálogo diante desse tipo de situação crítica? Eu não acho que as instituições estejam assim tão de mãos atadas. Eu acho que tem sua autonomia. Enfim, precisa haver o diálogo entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Acho que esse é o problema que também está acontecendo. A gente não ouviu mais o Congresso. O Congresso, sim, tem a sua força e deveria agir sobre determinadas... do povo, em primeira medida. Exatamente. Né? Então, me preocupa um pouco essa sobreposição do judiciário em detrimento ao executivo e ao legislativo, me preocupa um pouco. A judicialização da política. Demais. Ou a politização da justiça. Mas isso acho que é uma pauta para um outro programa. Mas eu acho que nós temos que confiar, sim, nas instituições brasileiras. Eu acredito que se tivessem as cartas marcadas e se já tivesse tudo resolvido ou não, né? Muito pelo contrário, se a gente não teria todas essas investigações que estão ocorrendo, Lava Jato não teria tomado essa dimensão. Eu acho que isso só aconteceu pela autonomia, pela independência do Judiciário e da Polícia Federal. Eu acho que avançamos, sim, e... Enfim, se caso for por eu confio nas instituições. Eu acho que não dá para o cidadão abrir mão, não, eu não confio, nada funciona. Não, gente, foi bem pior. Já foi bem pior. Então, vamos confiar nas instituições, vamos confiar na justiça, vamos confiar no executivo e no legislativo. Sim. São as três peças-chave para a nossa democracia. As instituições, realmente, elas são confiáveis, né? O que acontece com a corrupção são as pessoas. Né? Mas assim, deixa eu aproveitar só para te provocar mais um pouco, né? Porque meu papel aqui é provocar também. Mas as instituições são confiáveis, mas assim como a corrupção não é uma prerrogativa só dos políticos, a corrupção acontece com nós brasileiros quando a gente... Quer ver um exemplo bem bobo? Quando a gente recebe o troco errado, recebe o troco a mais, percebe e vai embora. Pega a uvinha na feira. Quando a gente faz lobby lá em um departamento público para que o sujeito lá da repartição pública alivie para nós. Quer dizer, como exatamente nesse sentido, dentro das instituições, tem brasileiros também com esses desvios de corrupção nas atitudes, muitas vezes, porque isso está em toda a sociedade. Então, essa confiança cega nas instituições, será que é o melhor caminho? Ou não é cristão também ter um pouco dessa confiança apenas em Deus e a desconfiança nos homens? Não, sem dúvida, né? A gente diz confiável, né? Porém, como diz a Escritura, né? Orai e vigiai, né? Para que não caia em tentação. Da mesma forma, as instituições. Né? As pessoas que lá estão inseridas, a instituição em si, ela é confiável. Agora, as pessoas que lá estão inseridas, como você falou, é que através dos seus pecados, dos seus desejos mundanos, é que elas vão entrando nesse ciclo de corrupção. Da mesma forma que a nossa sociedade, muitas vezes, as pessoas agem, como você falou, né, no troquinho, na uvinha que pega na feira sem quem não sabe nada. Né? Enfim, isso vai causando na pessoa um ciclo vicioso. E quando as pessoas menos percebem, elas já estão fazendo corrupção. Né? Então, e isso eu vejo assim que há uma necessidade muito grande de que a pessoa esteja voltada a um sentimento assim de oração. Eu vejo que a oração também, de retidão, né? Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir mudar um pouco esse conceito, né? Carolina, deixa eu apimentar um pouco mais ainda a conversa. Você falou que você confia nas instituições e, claro, se a gente desconfiar totalmente das instituições, a gente está realmente perdido. Né? Perdido, claro. Mas, claro, né, falava de uma desconfiança assim dentro de um parâmetro admissível. Mas e a imprensa, Carolina? A imprensa também é confiável? Quer dizer, o que se revelou nos últimos 2 anos, mais ou menos, né, em termos de corrupção, etc. e tal, quer dizer, isso estava acontecendo há tantos anos, segundo as investigações, não está acontecendo há 2 anos, mas há vários anos e independente do partido atual. A imprensa estava onde nesse momento? Né? A imprensa
ela não se interessou muito por isso, ela não quis investigar, ela foi conivente no geral. Quer dizer, dá para a gente criticar a imprensa brasileira nesse sentido ou não? Eu acho que sim. Eu acho que a imprensa ela molda a opinião pública. Então, claro, a corrupção não começou no partido atual, no PT. Corrupção já existia. Enfim, políticos do PSDB foram denunciados na delação também. Sim. Enfim, foram relatados na delação premiada do Delcídio Amaral. Enfim, a corrupção não começou agora. Isso é um fato que eu acho que é consenso, e no nosso meio, pelo menos. Mas, claro, a mídia acaba formando, né? Ela vai mostrar aquilo que é conveniente. Então, eu acho que eles aproveitam o momento, sabe? Eu acho que... Porque me parece que, assim, a minha pergunta foi no sentido de provocar que também na imprensa há corrupção. Sem dúvida. Quer dizer, né, não está atacando uma pessoa ou um canal aqui. Não, a pessoa, no geral, como em todos os setores da sociedade, na imprensa também deve haver, provavelmente, corrupção. Em que sentido? Enquanto aquilo foi interessante para nós nos mantivemos em silêncio, ou não? Desculpa, só roubar, já te devolvo. Pode falar. Eu acho que é ideológico também, porque muito se fala sobre ideologia do Partido dos Trabalhadores. Mas é como se os outros não tivessem ideologia. Não é isso, gente. São ideologias, sim. E a mídia não é isenta, nossa mídia não é isenta de ideologia. Então, eles vão formar a opinião pública, e a opinião pública que está formada hoje muito por conta disso. Repito mais uma vez. É muito importante, as pessoas têm que ir para a rua, sim. Só que a gente tem que atacar todos os corruptos, todos. E isso não... Enxergar todo o problema, né? Claro, isso é sistêmico. Tomara que sejam punidos e que os próximos governantes não passem por isso, que nós não passemos por isso. E eu estou falando isso como cidadã agora, não como cientista política. Então, é um problema sistêmico. Precisamos, sim, de pequenas reformas para mudar nosso sistema político. Eu acho que isso que é importante que para o nosso telespectador fique claro que o que nós estamos assistindo hoje é a ponta do iceberg. Sim, né? Com certeza. E que a corrupção, sim, acho que a palavra sistêmica é interessante. É claro que ela foi usada como forma de manutenção de poder nos últimos anos, está claro, né? Pelo partido governante, mas ela é histórica no Brasil. Então, eles não criaram a corrupção realmente de forma alguma. O que me faz perguntar o seguinte para você, Reginaldo, vê se você pode me salvar agora. O Papa Francisco diz que nós temos que rezar pelos governantes. E eu não tenho vontade de rezar pela nossa atual governante. Como que eu fico? Meu amado irmão, nessa parte você vai ter que rezar para... Porque não tem saída, né? Não tem saída, né? Ela é um ser humano... Eu estou brincando assim, para que você ajude as pessoas a entenderem o que podemos fazer como cristãos nessa situação. Como cristão, simplesmente rezar. Rezar, joelho no chão. E colocar suas intenções para que mude, para que a coisa aconteça. Porque é difícil você ver a situação em que nós estamos, né, de tanta corrupção, tanta roubalheira, né, e aí você vê os hospitais, né, deficitários, né, as escolas caindo aos pedaços, e você vê que 500 bilhões de corrupção é usurpado do nosso poder, né? Deixa eu aproveitar, eu não quero terminar esse bloco sem chamar um VT sobre um padre aqui de Curitiba, que é capelão da Assembleia Legislativa do Paraná. E nós fizemos uma reportagem com ele sobre o trabalho dele, para que você veja que interessante, né? Já que estamos inseridos nesse universo de fé e política, o trabalho desse padre. Dá uma olhada. Sou padre José Aparecido Pinto, da nossa arquidiocese de Curitiba. Eu participo nos trabalhos como capelão da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no Palácio Iguaçu, no Tribunal de Justiça, enfim, ali no Centro Cívico. É poucos os estados em que tem a presença real dentro das capelas das celebrações. O tema do painel católico vem trazer sobre fé e política. Ela é pertinente à nossa vida. Nós, enquanto cristãos apaixonados por Jesus Cristo, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, nós expressamos a nossa fé, um grande dom que Deus dá a cada um de nós. Mas nós vivemos dentro de uma sociedade e dentro do nosso país, temos a nossa Constituição, somos cidadão e cidadã, responsabilidade enquanto político.
corre em nossas veias, nas nossas decisões, na nossa casa, na nossa família, sempre a questão da política. Não podemos fugir desse tema. Ela é inerente à nossa realidade, à nossa vida. Nós fazemos e vivemos política. Precisamos, sim, ter essa responsabilidade, esse compromisso de poder exercer, então, com responsabilidade, com cidadania, a vida em nossa fé, mas também na vida política de nosso país. Olha só, Padre José Aparecido, obrigado por essa mensagem que você gravou. Eu gostaria de, antes de agradecer assim, a presença de vocês, se vocês têm uma última mensagem, assim, breve, finalizando assim esse nosso assunto. Nós ainda temos mais um bloco do programa, mas eu gostaria só que você deixasse uma mensagem final, Carolina. Bom, quero agradecer, foi uma honra participar, foi muito agradável a nossa conversa. Bom, o recado que eu deixo para quem está nos assistindo, eu acho que participem não só dos movimentos, enfim, participem do seu bairro, o que está acontecendo no seu bairro, o que está acontecendo na sua igreja. Participe, é muito importante. A gente vai construir uma sociedade melhor e eu acho que é isso. Sempre com respeito e tolerância, sempre. Obrigado, viu, Carolina? Obrigado pela tua presença aqui. Reginaldo. Bem, eu convoco a todos os católicos da nossa Arquidiocese de Curitiba a participarem. Você que é professora, você que é enfermeira, médico, advogados, venha participar conosco. Venha fazer parte desse movimento, desse Ministério de Fé e Política. Nós precisamos de vocês. É assim, é através da nossa ação, através do nosso sim para a política, é que nós vamos conseguir mudar esse país. Porque se nós ficarmos de braços cruzados, a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então nós precisamos sim ter muita fé, precisamos orar, clamar o sangue de Jesus para que as coisas da nossa nação aconteçam. Mas nós também precisamos da nossa ação enquanto pessoa, ir de encontro ao próximo. É isso daí. Obrigado, Reginaldo. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado, Carolina, mais uma vez. Peço que você continue ligado aqui no Painel Católico, que nós já voltamos para o nosso encerramento do programa de hoje. Até daqui a pouco. Olá, voltando aqui com o Painel Católico, nós vamos encerrar o programa de hoje. Como eu fiz na semana anterior, eu quero encerrar dando uma mensagem para vocês. Nem eu, nem você, atuando dentro da política ou fora da política, estando em algum partido político ou não, nenhum de nós gosta das coisas mais ou menos. Nenhum de nós gosta do estado medíocre, que quer dizer mediano. Não é nem bom, nem ruim. Quem dirá das coisas quando elas estão ruins? Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de não ter dinheiro, ninguém gosta do feio, ninguém gosta da briga, da violência, ninguém gosta daquilo que é ruim. Isso é natural do ser humano e corresponde a uma lei estudada por Santo Agostinho, explicada por Santo Agostinho, a lei natural do homem, que é inclinado à perfeição, que é inclinado a um desejo de melhor. Portanto, quando eu e você olhamos para o que está acontecendo no nosso país e nos indignamos, queremos lutar contra, queremos alterar o estado de coisas, isso não é porque a gente tem veia político-partidária. Pode ser que sim, pode ser que não. É simplesmente porque a gente está vivo, porque a gente é gente, porque nós não queremos que as coisas continuem assim e porque nós não nos contentamos por sermos humanos, não nos contentamos com o mais ou menos, quem dirá com o ruim. Você sabia que a palavra inferno significa inferior? E toda vez que a gente aceita uma existência infernal, nós estamos abaixo do que merecemos. Nós não merecemos um país como esse, como ele está hoje. Nós não merecemos que as instituições sejam vilipendiadas como elas estão sendo. Nós não merecemos certos ataques dirigidos a certas instituições, juízes, promotores, policiais. Nós merecemos um país muito melhor, porque sempre lutaremos com esse ou com outro governo. Nós lutaremos pela perfeição, porque é essa a inclinação do ser humano. O medíocre, o ruim, não faz parte de nós. Quero terminar esse programa convidando você a assistir o Papa Francisco falando sobre o tema de hoje.
Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Veja, esse é o nosso líder, o líder da nossa fé, da nossa igreja, convidando e convocando você a participar, a expressar também a sua indignação, a participar politicamente, seja no seu bairro, na sua cidade, em relação aos destinos do nosso país. Agradeço por você ter estado comigo mais uma vez nesse programa Painel Católico. Convido para a semana que vem, no mesmo horário, você está conosco com o tema Doutrinação nas Escolas. Até lá!